Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Ciências Naturais. Sou a professora Márcia Silva, minha colega a professora Marta Teixeira. Esperemos que gostem desta aula. Então vamos começar a nossa aula, como começamos sempre, com a correção do desafio que vos deixámos na aula anterior. Então vamos lá ver o desafio. O desafio, se bem se recordam, era para indicar 3 rotinas ou cuidados de higiene e segurança que vocês começaram a ter para se adaptarem à pandemia. Nós deixamos aqui 3 exemplos, e mais uma vez repito que são 3 exemplos, e vamos buscar o quê? Aquele que é o mais frequente hoje em dia, que é lavar as mãos. Lavar ainda mais frequentemente as mãos. Deixar na entrada de casa os sapatos e o casaco após uma ida à rua, e que deixar na entrada de casa não tem que ser necessariamente fora de casa, poderá ser obviamente no hall da nossa casa. E para quem tem animais, um cão que vai passear o cão à rua, após essa ida à rua, limpar com um pano ou uma toalhita umedecida com gel desinfetante ou com sabão azul e branco, ou um sabão, tal como fazemos com as nossas mãos, limpar as patinhas do cão. Então, na aula de hoje, o que é que vamos falar? Na aula de hoje vamos falar sobre os constituintes da atmosfera terrestre e as suas propriedades. Quais são as propriedades do ar? Iremos também abordar o conceito da ventilação pulmonar, a respiração externa, mas, para começar, nada melhor do que observarem e verem com atenção o vídeo que eu vou colocar, que vai explicar quais são, então, as propriedades da atmosfera. Vamos ver, então. Tomem atenção. A atmosfera é a região gasosa que envolve o nosso planeta. Protege-nos das radiações solares, das variações bruscas de temperatura, dos meteoros. E contém o ar, uma mistura de gases que inclui o oxigênio e o dióxido de carbono, necessário à sobrevivência dos seres vivos. A atmosfera é constituída por várias camadas. É na primeira, a troposfera, que existe a maioria do ar. É aí também que se formam os fenómenos meteorológicos, como as nuvens, o vento e a chuva, que retêm e distribuem o calor e a umidade pela superfície do planeta. Acima, situa-se a estratosfera, na qual está a camada de ozono que nos protege da radiação ultravioleta. A mesosfera é a camada seguinte, onde muitos meteoros se desfazem e ardem, impedindo-os assim de chegarem ao solo. A termosfera e a exosfera são, por fim, as camadas mais exteriores, onde se formam as auroras e nas quais orbitam os satélites e as missões espaciais. Depois então de vermos este vídeo, vamos agora falar um pouquinho sobre a constituição da atmosfera, mais concretamente a troposfera, e sobre as propriedades da mesma. Como viram no vídeo que acabamos de ver, a atmosfera é a camada gasosa que envolve o nosso planeta e é constituída por várias camadas diferentes, sendo que a camada mais próxima da superfície da Terra é a troposfera. E então é sobre essa que nos vamos agora incidir um pouco mais. Como é constituído então o ar da troposfera? Então é na troposfera que se encontra cerca de 90% de todo o ar, digamos assim, da atmosfera. E este ar é constituído por uma mistura de gases, sendo que aqui neste gráfico circular que vocês podem ver estão os gases que existem em maior quantidade na troposfera. Cerca então de 78% do ar é constituído por nitrogênio. Depois, nitrogênio ou azoto, é a mesma coisa, está bem? São 2 nomes diferentes, mas é o mesmo gás. Depois, 21% é constituído por oxigênio, o oxigênio ocupa 21%. E depois, os restantes 1% são então uma mistura de dióxido de carbono, vapor de água e outros gases. Pegando agora aqui só um bocadinho, fazendo aqui uma síntese das propriedades do ar, a maior parte delas vocês já estudaram no primeiro ciclo, já saberão então estas propriedades do ar e são muito simples. As primeiras 4 são assim, digamos, as mais óbvias. Penso que todos saberão que o ar é incolor, ou seja, não tem cor, o ar é inodoro, não tem cheiro, é insípido, não tem sabor e é invisível, não se vê. Em condições sem poluição, em condições normais, digamos assim, tem estas propriedades. E depois, outras que se calhar podem não ser tão óbvias, mas que também são bastante simples de perceber. O ar tem massa. O que é que quer dizer o ar tem massa? O ar tem peso, entre aspas, pesa. Se nós enchermos um balão com ar, pesarmos um balão cheio de ar e um balão vazio, o balão com ar vai pesar mais, digamos assim, que o balão vazio.
Depois, o ar ocupa espaço. Podemos ver ali, por exemplo, aquela luva que está ali cheia. O caso do balão também que acabei de dar, quando enchemos um balão, o ar ocupa espaço, por isso é que o balão fica cheio. Ali também naquela luva que vocês veem, quando está cheia de ar, então é o ar que está a ocupar aquele espaço. Além disso, também podemos ver daquela imagem da luva que o ar tem uma forma variável, ou seja, se repararem, o ar adapta-se a vários formatos. Ali fica com aquela forma de luva, se eu encher um balão normal, mais redondo, fica com uma forma redonda. E depois ainda, o ar é compressível. O que é que isto quer dizer? O ar dá para comprimirmos, digamos assim. É ali a imagem que está representada daquela seringa, em que nós taparmos ali o furinho com um dedo e depois comprimirmos o êmbolo, nós conseguimos empurrar até um determinado ponto, até um determinado limite, e depois já não conseguimos comprimir mais, mas o ar consegue então ser comprimido. Diz então que o ar é compressível. São estas então as propriedades que o ar tem e que nós devemos conhecer. Vamos agora ver aqui um vídeo com algumas atividades práticas em que vamos nos debruçar sobre as propriedades de cada um dos constituintes do ar. Fica então atento ao vídeo que vamos passar. O ar presente na atmosfera tem na sua constituição vários gases. Vamos ver agora como identificar alguns através de atividades práticas. Vamos precisar de 2 tinas de vidro, um frasco de vidro, água corada com corante alimentar, 2 velas e fósforos. Para começar, colocamos uma vela dentro de cada tina, tendo o cuidado de garantir que ficam fixas. De seguida, colocamos a água corada em cada uma das tinas. Depois colocamos o frasco sobre uma delas. Observa, a chama da vela contida no frasco está cada vez mais pequena e a água corada está a subir de nível dentro do frasco. Repara, a chama apagou-se e a água corada parou de subir. Para que haja chama, ou seja, combustão, é necessário um combustível, matéria que arde, e uma substância comburente, que é aquela que alimenta a combustão, o oxigênio. Basta que um deles se esgote para que a combustão termine. Logo, a chama apagou-se quando todo o oxigênio foi consumido. O oxigênio é, portanto, um dos constituintes do ar. Vamos agora identificar outro. Precisamos de água de cal, 2 caixas de Petri, uma com tampa e outra sem tampa, uma caneta e etiquetas. Identificamos as caixas de Petri com as etiquetas A e B. Deitamos a mesma quantidade de água de cal nas 2 caixas. A água de cal fica turva na presença de dióxido de carbono. Logo, pode ser usada para o detectar. Colocamos a tampa na caixa B e aguardamos algumas horas. Observa, a água de cal da caixa A ficou turva, enquanto a da caixa B manteve a mesma coloração. Ou seja, a água que ficou destapada turvou, pois o ar contém dióxido de carbono. Além do oxigênio e do dióxido de carbono, o ar também tem nitrogênio, que constitui cerca de 78% do seu volume. E também vapor de água e outros gases raros que, juntamente com o dióxido de carbono, constituem cerca de 1% do ar. Concluindo, neste vídeo, através de atividades experimentais, identificamos alguns dos constituintes do ar. Então, ora bem, com este vídeo, esta atividade prática, que é muito simples, conseguimos perceber que esta atividade prática pode ser desenvolvida durante as aulas de ciências e acaba por ser muito útil para verificarmos o quê? Quais são então alguns constituintes do ar. Aqui nesta atividade foi testada a presença de oxigênio e do dióxido de carbono e também alguma das propriedades do oxigênio. E quais são elas? Verificámos também, o vídeo explicou isso muito bem, que para que haja uma chama, ou seja, a combustão, o que é preciso? É preciso então o quê? Um combustível, que é a substância que arde, e o comburente, que é a substância que alimenta as combustões. Naquela experiência foi feito o quê? A experiência com a vela. E a vela tinha um pavio. O pavio é então a substância que arde. O que é que alimentou aquela combustão? Foi o oxigênio, que ao colocarmos o frasco por cima, quando a chama se apagou, significa que o oxigênio foi todo consumido.
O que é que, então, que resumo é que podemos fazer? Quais são as propriedades do oxigênio? Que ele é incombustível, portanto, ele não vai arder. O que arde, como vê na imagem, é o fósforo, portanto, é a substância que vai arder, é o combustível, é o fósforo. Na experiência da vela era o pavio, mas o oxigênio é comburente, ou seja, vai alimentar a combustão. O nitrogênio não foi testado na experiência, mas chegamos à conclusão que ele é incombustível e incomburente, ou seja, não alimenta as combustões, apenas vai ser aqui o moderador. O dióxido de carbono, que também é um dos gases constituintes da nossa atmosfera, que está naquela percentagem de 1%, é então incombustível e incomburente. Para consolidar um pouco aqui estes conceitos de combustível, comburente e as propriedades, vamos fazer um exercício daqueles que vocês já estão habituados, que é um pequeno jogo que vamos fazendo ao mesmo tempo. Eu vou ler o enunciado e vocês vão dando as respostas aí em casa ao mesmo tempo do que eu. Vamos lá começar. Qual das imagens seguintes mostra que o ar ocupa espaço? Portanto, é a imagem B. Ainda bem que sou eu que estou a ler, porque com certeza não estão a ver muito bem ali a pergunta. A forma do ar é variável, temos ali um balão e sim, é variável. O ar sem poluição não tem cor, não tem cheiro e não tem sabor, portanto é invisível. Eu peço desculpa por não se ver muito bem ali as perguntas. Se pesares um balão vazio e outro balão igual, mas cheio de ar, qual pesa mais? Óbvio, balão cheio de ar. O oxigênio do ar é então o quê? Comburente ou incomburente? Pois bem, é comburente. O dióxido de carbono é um gás do ar que apaga uma chama. E isto é verdadeiro, está bem? Não foi testado ali no vídeo, mas ficam com esta informação. Parabéns, vamos recomeçar de novo? Não, não queremos recomeçar de novo. Já vimos então quais são as constituintes do ar, as propriedades do ar e da atmosfera. Vamos então aqui agora perceber um pouco como é que esses gases são então utilizados na respiração celular e na respiração externa. E o que é isso da respiração celular e o que é isso da respiração externa? Fiquem então com este vídeo e tomem atenção para ficarem a compreender melhor estes processos. Vamos ver o vídeo, está bem? Está bem? Já pensaste que existe mais do que um tipo de respiração? Temos, por exemplo, a respiração externa e a respiração celular, que colaboram em processos vitais do organismo. A respiração externa corresponde às trocas gasosas que ocorrem ao nível dos pulmões. Através das finas paredes dos alvéolos pulmonares, o oxigênio difunde-se do ar para o sangue que circula nos capilares sanguíneos envolventes. Depois, é transportado pelo sangue para todas as células do corpo, nas quais ocorre um outro tipo de respiração, a respiração celular. Este processo envolve fenómenos complexos, a partir dos quais as células obtêm a energia que utilizam para a realização de todas as suas atividades. Na respiração celular, as células requerem oxigênio e nutrientes que lhes são fornecidos pelo sangue e libertam dióxido de carbono, vapor de água e produtos tóxicos que têm de ser eliminados do organismo. O dióxido de carbono é transportado pelo sangue das células até aos pulmões, onde se difunde para os alvéolos pulmonares, sendo depois libertado para o exterior. A respiração externa é então a troca de gases que ocorre nos pulmões, isto é, a difusão de oxigênio dos alvéolos para o sangue e de dióxido de carbono na direção oposta. Já na respiração celular, as células utilizam o oxigênio para libertar a energia contida nos nutrientes, libertando, entre outros, dióxido de carbono. Bom, após termos visto então este vídeo, conseguimos ficar a compreender um pouco melhor os conceitos de respiração externa e respiração celular. A respiração que nós normalmente usamos, o nome respiração, quando estamos a fazer este movimento, vamos ver a seguir que não é bem o conceito de respiração, tá bem? Mas já falarmos sobre isso mais a seguir. Agora vamos ver que há aqui então vários tipos de respiração, duas delas, falámos neste vídeo, é a respiração celular e a respiração externa. Vou começar então por fazer uma síntese das duas. A respiração externa, como o nome indica, é qualquer coisa que ocorre também no exterior e, portanto, respiração externa é o processo que envolve as trocas de gases que ocorrem nos alvéolos pulmonares entre o meio externo e o organismo e é realizada através do sistema respiratório que estudamos na aula anterior.
Ou seja, basicamente, respiração externa é a entrada de ar do exterior para os nossos pulmões, depois as trocas gasosas que ocorrem dentro dos pulmões, nos alvéolos pulmonares, entre os alvéolos e o sangue, e depois a saída do ar outra vez do sistema respiratório. Isto é respiração externa. E então a respiração celular será o quê? A respiração celular é um processo bastante complexo, de várias reações químicas. Vocês ali veem aquela imagem que representa uma célula. E o que é que a célula, então, precisa para fazer este processo de respiração celular? Primeiro, antes de dizer o que é que ela precisa, qual é o objetivo da respiração celular? A respiração celular tem como objetivo a produção de energia. Portanto, é nas nossas células, todas elas, os trilhões que temos no corpo, que se produz a energia necessária às nossas atividades vitais, a tudo aquilo que fazemos. A eu estar aqui a conseguir falar convosco, vocês estarem a conseguir em casa ver-me. Para isto tudo é necessária energia. Esta energia é produzida nas nossas células. Para que as nossas células produzam, então, esta energia fundamental, elas precisam do quê? Precisam de duas coisas fundamentais: oxigênio e nutrientes. O oxigênio nós obtemos através do sistema respiratório, não é? Quando inspiramos o ar e ele traz este gás, que é o oxigênio. Os nutrientes obtemos, chega às nossas células, através do sistema digestivo e depois passa para o sangue e é o sangue que o leva até às nossas células. A nossa célula faz, então, as nossas células fazem este processo de respiração celular, produzem energia e como resíduos, digamos assim, os chamados produtos de excreção, temos então substâncias que as células produzem. Além da energia, produzem mais duas substâncias, principalmente dióxido de carbono e água, vapor de água. Estes dois resíduos são depois eliminados do nosso organismo, mais uma vez através do sistema respiratório. Passam das células para o sangue e do sangue vão depois até aos nossos pulmões, onde vão ser eliminados na expiração. Vamos fazer agora aqui um pequeno exercício. Eu penso que se calhar este também, vocês aí em casa, se calhar não conseguem ver muito bem. De qualquer forma, eu vou ler as perguntas, está bem? Vou ler e depois o que é que nós temos que fazer? É tentar dizer se a frase é verdadeira ou é falsa. E são então questões que se relacionam apenas com a respiração externa e a respiração celular, o que eu acabei de explicar e o que acabámos de ver neste vídeo. Então, vamos começar e a primeira diz assim: a respiração externa é a troca de gases que ocorre nos pulmões. É verdadeiro ou falso? Esta afirmação é verdadeira. Isso mesmo. Tenta jogar também em casa, está bem? A respiração celular é um processo que permite às células a obtenção de energia. É este mesmo o objetivo da respiração celular. Verdadeiro. A respiração externa permite o fornecimento de dióxido de carbono e a remoção de oxigênio. É falso. Durante a respiração celular liberta-se dióxido de carbono e vapor de água. Acabámos de ver, é verdadeiro. E na respiração externa celular, as células utilizam o oxigênio para libertar a energia contida nos nutrientes. Grande baralhação. Respiração externa celular não existe, não é? Ou é externa ou é celular. Portanto, esta afirmação é falsa. Vamos verificar e está tudo certo. Conseguiste acertar em todas? Em casa? Espero que sim. Espero que tenhas conseguido acertar em todas. Avançamos então e vamos ver mais uma atividade, vamos ver um vídeo que é de uma atividade que também envolve aqui uma parte experimental, sobre um conceito que é o conceito de ventilação pulmonar. Está bem? Fiquem então atentos ao vídeo que vamos então agora passar. A respiração externa, também designada ventilação pulmonar, é um mecanismo do sistema respiratório que ocorre de forma involuntária e automática e que é essencial para o equilíbrio do organismo. Certamente já reparaste que quando inspiras e expiras ocorrem algumas mudanças morfológicas, em particular ao nível do tórax. Essas são apenas as alterações visíveis que ocorrem na ventilação pulmonar. Vamos agora tentar compreender o que acontece internamente. Repara neste modelo que representa a caixa torácica. Os balões que estão no seu interior representam os pulmões e a borracha que está no fundo do recipiente representa o diafragma. Observa o que acontece quando puxamos a borracha que representa o diafragma. Repara que os balões enchem, ou seja, a pressão no interior do recipiente diminui e o ar exterior entra. É o que acontece durante a inspiração. E agora se largarmos a borracha? O ar contido no interior dos balões sai. Isto acontece pois a pressão no interior do recipiente aumenta e o ar sai para o exterior onde a pressão é mais baixa. É o que acontece durante a expiração. Nesta experiência, simulamos o que acontece aos pulmões e ao diafragma durante a inspiração e a expiração.
No entanto, há uma limitação neste modelo de caixa torácica. Sabes qual é? Repara no movimento que fazemos quando respiramos, ou seja, durante a ventilação pulmonar. Ai, isto saiu. O vídeo parou. Ok. O vídeo parou. Então só um bocadinho aqui, tivemos aqui um problema técnico que eu não estou a conseguir resolver. Peço desculpa. Mas é assim, o vídeo falava sobre a ventilação pulmonar e fazia então aqui a ligação daquilo que a Márcia há pouco estava aqui a referir e a falar. Eu vou só passar aqui à frente. Eu peço desculpa por isto, mas vocês sabem que isto é normal, acontece nas salas de aula. Muitas vezes as tecnologias falham. E eu vou passar à frente e vou passar já a explicar aquilo que o modelo da ventilação pulmonar. Portanto, a experiência também estava já praticamente a terminar, não tem problema. Fica aqui então o resumo. A ventilação pulmonar era um modelo que nós podíamos fazer, que estava a ser feito através daquela atividade experimental, que também já estou aqui a descortinar um pouco o nosso desafio, também aquilo que vamos propor para vocês fazerem em casa. E, portanto, o que é a ventilação pulmonar? A ventilação pulmonar é a entrada e a saída do ar do nosso organismo, ou seja, o processo da inspiração e da expiração. Portanto, a inspiração entra o ar no nosso organismo e na expiração o ar sai. Ela é assegurada por os movimentos da caixa torácica e, como vocês podem ver na parte direita do ecrã, está então o quê? O modelo da caixa torácica, que é constituído pelo externo, à frente, pela coluna vertebral atrás, pelas costelas. Entre as costelas existem os músculos intercostais e o diafragma, que está na zona inferior, que é um músculo que está na zona inferior da caixa torácica. Depois, para resumir também de uma forma breve, o diafragma na inspiração vai contrair, tal como os músculos intercostais. Portanto, o diafragma e os músculos são responsáveis pelas variações de volume da caixa torácica. Portanto, a caixa torácica vai aumentar de volume durante a inspiração, tal como os pulmões. E qual é o movimento do ar neste caso? O ar entra. Na expiração, o processo é inverso. Portanto, o diafragma relaxa e sobe, os músculos intercostais também vão relaxar, a caixa torácica vai diminuir de volume e os pulmões também diminuem de volume. Não ficam totalmente vazios, está bem? Apenas diminuem o seu volume. E aqui o ar vai acabar por sair. Eu tinha aqui um exercício para vos mostrar, mas vou optar por passar à frente, porque pela experiência que tivemos aqui há pouco, os exercícios não se vêm assim muito bem ir para casa. Estou aqui com dificuldade, o rato. Enfim, vou passar aqui à frente, então. Peço desculpa, mas hoje este nosso PowerPoint está contra nós. Mas a gente está aqui para enfrentar estes pequenos contratempos. Qual é a composição do ar inspirado, que é muito importante? Verificámos que, e vocês já viram ao longo desta aula, que o ar inspirado é praticamente, ou tem a composição idêntica do ar que existe na atmosfera. Portanto, o que é que ele tem? Em comparação com o ar inspirado, mais oxigênio. Em relação ao dióxido de carbono, existe menos dióxido de carbono no ar inspirado do que no ar expirado. E o vapor de água também tem aqui variações. Existe menor percentagem de vapor de água no ar inspirado do que no ar expirado. Aquele asterisco ali tem a ver, obviamente, com as condições atmosféricas existentes, com as variações da temperatura. Então, para concluir, a parte mais importante é o quê? Para compararmos e para ficarmos a perceber que o ar expirado tem variações relativamente ao ar inspirado devido ao processo da respiração celular. E vai ter o quê? Menor quantidade de oxigênio, maior quantidade de dióxido de carbono, maior quantidade de vapor de água. E a temperatura aqui vai ser idêntica à do nosso organismo, porque a nossa temperatura corporal situa-se à volta dos 37 graus centígrados. Portanto, vai ter uma temperatura constante. Agora, o que é que vai acontecer no interior do nosso corpo, nos nossos pulmões? Vai então haver um processo, que é o processo de hematose pulmonar, que vou propor que vocês assistam aqui a este vídeo, esperemos que ele vá até ao fim, para vocês conseguirem compreender aqui estes processos. Está bem? Tomem então atenção ao vídeo que eu vou pôr para compreenderem as trocas gasosas nos alvéolos. Nos pulmões, as trocas gasosas ocorrem entre os alvéolos pulmonares e os capilares sanguíneos. Os gases transportados pelo sangue atravessam com facilidade as paredes dos capilares e dos alvéolos, já que estas são muito finas e permeáveis à passagem dos gases. Quando inspiramos, os alvéolos pulmonares ficam cheios
fazendo com que o oxigênio passe para os capilares sanguíneos, onde a presença deste gás é inferior. Por sua vez, o dióxido de carbono e o vapor de água passam para os alvéolos pulmonares. Neste processo, que se designa de hematose pulmonar, o sangue fica rico em oxigênio e converte-se de venoso a arterial. Ao nível dos tecidos, os gases respiratórios movimentam-se de modo inverso. O oxigênio passa do sangue para as células e o dióxido de carbono e vapor de água das células para o sangue. Neste processo, a hematose tecidular, o sangue fica pobre em oxigênio, passando de arterial a venoso. Por fim, o sangue transporta o dióxido de carbono e o vapor de água desde as células até aos alvéolos, onde são eliminados para o exterior através da expiração. Os alvéolos pulmonares e os capilares sanguíneos que os rodeiam são finos e permeáveis, o que facilita a hematose pulmonar, ou seja, as trocas de gases. Também ocorrem trocas gasosas ao nível dos tecidos e a este processo chamamos hematose tecidular. O sangue é o responsável pelo transporte destes gases no organismo. Bom, como podemos ver neste vídeo, este vídeo falava de hematose. Percebemos que, espero que tenham percebido que existem dois tipos de hematose. Hematose pulmonar, aquela que ocorre nos pulmões, hematose tecidular, aquela que ocorre nos tecidos, ou seja, nas células. Nós aqui vamos focar-nos apenas na hematose pulmonar. Chama a atenção que a hematose representa o quê? É o quê? São as trocas gasosas. Então, a hematose pulmonar são as trocas gasosas que ocorrem nos pulmões, mais especificamente nos alvéolos pulmonares, que são as estruturas que existem no interior dos pulmões, como vimos na aula anterior já. Então, que características é que os alvéolos pulmonares têm para favorecer estas trocas gasosas, para possibilitar estas trocas gasosas? Primeiro, apresentam uma grande superfície de contacto. Existem inúmeros alvéolos pulmonares no interior dos nossos pulmões e há uma grande área de contacto dos alvéolos com os vasos sanguíneos. Têm uma única camada de células. A parede dos alvéolos pulmonares é muito fininha, só tem uma camada de células para ser mais fácil a saída e a entrada de gases, ou seja, as trocas gasosas, e apresentam uma elevada vascularização, ou seja, os alvéolos pulmonares têm à sua volta vários vasos sanguíneos, neste caso capilares sanguíneos. Ali temos ao lado direito uma imagem ampliada daquilo que acontece dentro de um alvéolo pulmonar. Temos então o alvéolo ali representado mais a amarelo e depois ali à volta a vermelho representa um capilar sanguíneo e estão a haver ali trocas gasosas. Então que gases é que passam de um lado para o outro? Do alvéolo para o sangue passa o oxigênio, que veio do ar inspirado, e no processo contrário, no sentido inverso, temos então o dióxido de carbono, resultante da respiração celular. O dióxido de carbono passa do sangue para os alvéolos pulmonares. Vamos agora, então, estamos a terminar quase a nossa aula e vamos aqui fazer uma síntese daquilo que foi dito aqui nesta aula. Se quiseres pegar no teu caderninho de ciências, tirar os apontamentos, podes fazê-lo e fazermos aqui então o nosso recorde. Então, começamos. Por que respiramos? Primeira pergunta. O nosso organismo necessita de energia para todas as suas atividades. Esta energia, que é produzida nas células, ocorre através da respiração celular. Mas para que as nossas células produzam então esta energia, façam este processo de respiração celular, precisam de oxigênio, que chega até às células através do sistema respiratório. E, portanto, é por isto que nós respiramos. Podemos concluir assim. Depois, podemos aqui então ver a diferença entre inspiração e expiração. O ar que entra no nosso organismo na inspiração é diferente do que sai na expiração. O ar expirado tem aqui algumas características. Tem menor teor de oxigênio do que o inspirado, maior teor de dióxido de carbono, igual quantidade de nitrogênio e uma quantidade de água variável. A temperatura é sempre constante com a nossa temperatura corporal. E, por fim, aqui o último. Temos então a ventilação pulmonar, que é a entrada e saída de ar dos pulmões, hematose pulmonar, as trocas gasosas que ocorrem nos pulmões, nos alvéolos pulmonares, e a respiração celular, aquele conceito, processos que ocorrem então no interior das nossas células para a obtenção de energia. Vamos deixar-vos agora aqui com o desafio final. Este desafio final é a proposta de vocês construírem na vossa casa um modelo da ventilação pulmonar. Os materiais estão ali sugeridos, o balão. Os balões podem utilizar luvas, se não tiverem balões. A garrafa pode ser a garrafa de água ou de qualquer outro refrigerante. Tem um tubo, podem usar palhinhas. Portanto, sejam criativos. Tentem em casa construir aquele modelo do vídeo que, entretanto, falhou. Não se esqueçam, mas é possível. No vosso manual, provavelmente, também vão encontrar esta sugestão.
e esperemos que na próxima aula que vocês nos mostrem então os modelos que possam ter construído. Fiquem bem, obrigado por terem estado aí connosco, espero que tenham gostado. Até à próxima aula. Até à Adeus. próxima aula. Adeus.